Recursão, Blake Crouch. Narração, Dani Bernardo. Quando uma pessoa morre, ela apenas parece estar morta, mas continua bem viva no passado. Todos os momentos, passado, presente e futuro, sempre existiram, sempre vão existir. É apenas ilusória a impressão que temos aqui na Terra de que um momento se segue a outro, como se fossem contas em um cordão, e uma vez acabado o momento, está para sempre acabado. Kurt Vonnegut, Matadouro 5. Livro 5. Barry, 16 de abril de 2019. Sentado numa cadeira à sombra, Barry vê diante de si uma infinidade de grandes cactos no deserto. A dolorosa pontada atrás dos olhos começa, enfim, a dar uma trégua. Ele estava num prédio em Nova York, caído no chão do 17º andar, balas unindo e crivando seu corpo, que se esvaía em sangue enquanto ele pensava na filha. Isso até uma bala atingi-lo na cabeça. E agora aqui está ele. Barry? Ele se vira para a mulher ao seu lado. Ruiva, cabelo curto, olhos verdes, a pele clara dos celtas. Helena. Você está sangrando. Ela lhe passa um guardanapo, que ele pressiona no nariz para conter o sangramento. Fale comigo, querido. Estamos entrando em território novo. São 33 anos de lembranças mortas. O que está passando pela sua cabeça? Não sei. Eu estava... Sinto como se ainda há pouco eu estivesse naquele hotel. O hotel de Marcus Slade? Sim, quando fui baleado. Estava morrendo. Ainda sinto as balas me atingindo. Estava gritando, mandando você fugir. E de repente me vi aqui, no mesmo instante. Mas as lembranças que tenho daquele hotel parecem mortas agora, pretas e cinzentas. Você se sente mais como aquele Barry ou como este? Aquele. Não faço ideia de onde estou. A única coisa familiar é você. Daqui a pouco você deve recuperar as lembranças desta linha do tempo. São muitas. Uma vida inteira. Não sei o que esperar. Talvez seja uma experiência traumática. Ele volta o olhar para a cordilheira marrom de montanhas. O deserto está em flor. Os pássaros cantam. Não há brisa. Mas o frio da madrugada penetra a manhã ensolarada. Não sei onde estamos. Estamos em casa, Barry. Ele leva algum tempo para absorver isso. Que dia é hoje? 16 de abril de 2019. Na linha do tempo em que você morreu, eu usei um tanque de isolamento da DARPA para voltar a uma lembrança de 33 anos atrás, para 1986. Vivi tudo de novo, minha vida inteira, até este momento, tentando descobrir uma maneira de impedir o dia de hoje. O que vai acontecer hoje? Depois que você morreu no hotel de Slade, a existência da cadeira veio a público e o mundo enlouqueceu. É hoje que o mundo se lembrará de tudo. Até então, você e eu éramos os únicos que sabíamos. Eu me sinto estranho. Barry pega o copo de água gelada que está na mesa e o bebe inteiro em um único gole. Suas mãos começam a tremer. Helena percebe. Se ficar muito ruim, eu tenho isso aqui, diz ela, pegando uma seringa tampada na mesa. O que é? Um sedativo, caso você precise. Começa como uma tempestade de verão. Apenas uma gota gelada aqui e ali. O rugido de um trovão distante. O brilho de uma trovoada cortando o horizonte. Então a primeira lembrança desta linha do tempo se precipita. A primeira vez que ele viu Helena, num pé sujo em Portland, no Oregon. Ela se sentou na banqueta ao lado dele e disse: "Que tal me pagar uma bebida?" Era tarde. Ele estava bêbado. E ela era diferente de qualquer garota que já conhecera. 20 anos, mas incrivelmente madura e com a mente mais brilhante que ele já viu. A familiaridade que sua presença provocou não foi como se Barry a conhecesse a vida inteira, mas como se acordasse pela primeira vez. Eles bateram papo até o bar fechar. Depois, ela o levou até o hotel barato em que estava hospedada e transaram como se fosse a última vez. Mais uma lembrança. Estavam juntos havia vários meses.
e ele já estava apaixonado quando ela lhe disse que podia ver o futuro. Até parece, disse ele. Ainda vou te provar um dia, respondeu ela. Helena não deu muita importância à coisa toda. Falou isso casualmente, quase de brincadeira, tanto que ele esqueceu aquilo completamente até dezembro de 1990. Uma noite, quando estavam assistindo ao noticiário, ela lhe disse que no mês seguinte os Estados Unidos expulsariam as forças iraquianas do Kuwait, na chamada Operação Tempestade no Deserto. Houve outros casos. Quando foram ver O Silêncio dos Inocentes no cinema, ela disse que o filme venceria o Oscar no ano seguinte. Naquele mesmo ano, no pequeno apartamento em que estavam morando, ela lhe entregou um gravador cassete portátil e cantou o refrão de Smells Like Teen Spirit, 2 meses antes de o Nirvana lançar a música. Então gravou a si mesmo dizendo que no fim do ano, o governador do estado de Arkansas anunciaria sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e que venceria, derrotando tanto o presidente atual quanto um forte candidato independente. Estavam juntos fazia quase 2 anos quando ele perguntou como ela sabia aquelas coisas. Não era a primeira vez que ele pedia uma explicação. Estavam em um bar em Seattle, vendo os resultados das eleições gerais de 1992. E pela forma como ela lidou com o assunto, provando que contara a verdade antes mesmo de pedir a ele que acreditasse numa história louca sobre um equipamento de memória e um futuro que já tinha vivido, ele acreditou. Mesmo quando ela disse que Barry passaria mais 27 anos sem se lembrar de nada de suas vidas anteriores e que só dali a 1 década e meia a tecnologia avançaria o suficiente para a construção do equipamento. Você está bem? Pergunta Helena. Sua atenção volta ao presente, ali sentado no pátio cimentado do quintal deles, vendo uma abelha rodear os restos do café da manhã. É esquisito demais, responde ele. Pode tentar descrever? É como se 2 pessoas diferentes, 2 consciências distintas, com histórias e experiências de vida muito diferentes, estivessem se fundindo dentro de mim. Uma é mais dominante que a outra? Não. No início, eu estava me sentindo mais como aquele eu que foi baleado no hotel. Mas agora me sinto pertencente à realidade. Recuperar a memória de uma vida inteira em 60 segundos não é fácil. Um tsunami de lembranças o engolfa, mas são os pequenos momentos que o atingem com mais força. Um Natal com muita neve que ele passou com Helene e os pais dela em Boulder, na casa em que ela cresceu. Dorothy se esquecendo de colocar o peru no forno e todos achando graça, exceto Helena, por saber que era o início da deterioração mental da mãe. O casamento deles, em Aruba. Uma viagem à Antártica no verão de 2001. Só os dois, para testemunhar a migração dos pinguins imperadores. Um momento que os dois viriam a considerar um dos melhores de sua vida juntos. Um respiro na onipresente corrida contra o tempo para consertarem um terrível futuro iminente. Várias brigas feias por não terem filhos. E a insistência de Helena em não trazerem uma criança ao mundo que provavelmente se destruiria dali a 2 décadas. Os funerais da mãe dele, da mãe dela e, mais recentemente, do pai dela. A vez em que ela lhe perguntou se ele queria saber algo sobre sua antiga vida, e Barry dizendo que não queria conhecer nenhuma realidade além daquela. A primeira vez que ela demonstrou o poder da cadeira. Agora o arco completo de tudo que eles construíram juntos está entrando em foco. Passaram a vida inteira construindo a cadeira da memória em segredo e tentando encontrar uma maneira de impedir que o mundo se lembrasse de como construí-la. Embora o equipamento tenha sido usado incontáveis vezes em linhas temporais anteriores, o uso mais recente, por parte de Helena, no laboratório da DARPA, sobrescreveu todos os outros marcos zeros. O que significa que ninguém, nem mesmo Slade, tinha conhecimento das outras linhas do tempo. Até o dia 16 de abril de 2019. Neste dia, e somente neste dia, as lembranças mortas de tudo o que havia acontecido voltariam para todos. Tendo juntado uma verdadeira fortuna até 2001, os dois puderam construir uma cadeira que em 2007 já estava em fase operacional. Uma vez construído o equipamento, passaram 1 década realizando experimentos e obtendo imagens magnéticas do cérebro um do outro,
estudando a atividade neural que ocorria no momento em que se dava uma transposição de realidade e as lembranças mortas surgiam, buscando a cascata neuronal que acompanhava novas informações. O objetivo era descobrir como evitar o afluxo de lembranças mortas de linhas do tempo anteriores sem que houvesse prejuízo ao cérebro. Mas tudo o que conseguiram foi registrar atividades neurais associadas a lembranças mortas. Não fizeram progresso algum na busca por uma maneira de proteger o cérebro dessas lembranças. Barry olha para Helena, sua esposa há 24 anos. É um homem totalmente diferente de quem era apenas segundos atrás. Não conseguimos, diz ele. Não. A outra metade da dualidade dele, aquela que viveu cada momento desta linha do tempo, acabou de recuperar as lembranças mortas de Megan e Julia, de sua vida como investigador de polícia em Nova York, da morte da filha, do divórcio, do mergulho na depressão e do arrependimento, do encontro com Slade e seu retorno há 11 anos antes para salvar Megan, de perdê-la pela segunda vez, de Helena entrando em sua vida e a conexão entre eles, de sua morte no hotel. Você está chorando, diz Helena. É muita coisa para absorver. Ela segura a mão dele. Eu finalmente lembro, diz Barry. De quê? Daqueles meses em Nova York com você. Depois da primeira vez que invadiu o hotel de Slade com Gwen. Eu me lembro do fim daquela linha do tempo. De beijar você dentro do tanque, pronta para morrer. Estava apaixonado. Mesmo? Perdidamente. Eles ficam em silêncio por alguns instantes, contemplando o deserto de Sonora, uma paisagem que aprenderam a amar juntos. Tão diferente das exuberantes matas do noroeste do Pacífico, cenário da juventude dele e das florestas perenes da infância de Helena. Foi um bom lugar para os dois. Temos que ver o noticiário, diz Helena. Vamos esperar. De que adianta esperar? Vamos viver só mais um pouquinho com a esperança de que mais ninguém se lembrou. Você sabe que isso é uma ilusão. Você sempre foi mais realista. Helena sorri, lágrimas brilhando no canto dos olhos. Barry se levanta e se vira para observar os fundos da ampla casa que eles construíram no deserto. Feita de taipa de pilão e amplos painéis de vidro, ela se funde ao ambiente em torno. Ele entra pela cozinha, passa pela mesa de jantar e vai até a sala. Pegando o controle remoto, hesita ao ouvir os passos descalços de Helena se aproximando pelo piso frio. Ela pega o controle da mão dele e liga o aparelho. A primeira coisa que ele lê é a faixa com a manchete na parte inferior da tela. Suicídios em massa por todo o mundo. Helena deixa escapar um suspiro sofrido. Imagens gravadas com celulares mostram as ruas de uma cidade em que corpos atingem o chão como uma espécie de chuva de granizo macabra. Tal como Barry, o mundo só se lembrou da linha do tempo anterior quando a existência da cadeira veio a público. Os ataques em Nova York, o Wikileaks, o uso desenfreado dessa tecnologia por todo o planeta. Talvez fique tudo bem, diz Barry. Talvez Slade tivesse razão. Talvez a humanidade evolua e se adapte a esta realidade. Helena troca de canal. Um âncora com semblante exausto tenta manter algum vestígio de profissionalismo enquanto narra. A Rússia e a China acabaram de divulgar uma declaração conjunta na ONU, acusando os Estados Unidos de roubo de realidade no esforço para impedir que outras nações usassem a cadeira imersiva em memória. Eles prometeram reconstruir imediatamente a tecnologia e alertaram que qualquer novo uso do equipamento será entendido como uma declaração de guerra. As autoridades americanas ainda não se manifestaram. Helena troca de canal novamente. Outro âncora assustado. Além dos suicídios em massa, hospitais de todas as grandes cidades relatam alto número de pacientes apresentando sinais de catatonia, um estado de estupor e paralisia provocada por... O outro âncora o interrompe. Desculpe, David. A FAA acaba de confirmar que, meu Deus, 40 aviões comerciais colidiram no espaço aéreo americano nos últimos 15. Helena desliga a televisão, larga o controle no sofá e vai até o hall. Barry vai atrás. Helena abre a porta da frente.
Da varanda se vê a entrada da garagem de cascalho e o leve declive do deserto, descendo por quase 20 quilômetros até a cidade de Tucson, que brilha como uma miragem distante. Tudo ainda está tão calmo, diz ela. Nem parece que o mundo está se despedaçando. Os últimos 33 anos de existência de Barry estão se estabilizando em sua mente e parecem mais reais a cada segundo. Ele não é o homem que entrou no hotel de Slade. Não é o homem que passou os últimos 24 anos com Helena, tentando salvar o mundo deste dia. De alguma maneira, ele é ambos. Em alguma parte, lá no fundo, eu não acreditava que isso fosse realmente acontecer, diz ele. Pois é. Helena se vira e o abraça com tanta força que o faz recuar alguns passos. Eu sinto muito, sussurra ele. Não quero fazer isso. Isso o quê? Isso, minha vida. Voltar para 1986, encontrar você, convencê-lo de que não sou louca. Fazer fortuna. Construir a cadeira. Tentar evitar lembranças mortas. Fracassar. Ver o mundo se lembrar de tudo. 1000 vezes. Vou passar o resto das minhas muitas vidas tentando descobrir um jeito de sair desse loop inescapável. Ele segura o rosto de Helena e olha no fundo dos olhos dela. Eu tenho uma ideia, diz Barry. Vamos esquecer tudo isso. Como assim? Vamos ficar juntos hoje. Só isso. Vamos viver. Não podemos. Está tudo acontecendo. É a realidade. Eu sei. Mas você pode esperar até a noite para voltar a 1986. Já sabemos o que vem depois, o que precisa acontecer. Não precisamos ficar obcecados com isso. Vamos aproveitar o tempo que nos resta juntos. Eles partem em sua trilha preferida pelo deserto, fugindo das notícias. É uma trilha que eles mesmos abriram na floresta ao longo dos anos, partindo bem ali dos fundos da casa até o alto das colinas cobertas de cactos. Barry sua profusamente, mas era exatamente desse esforço físico que ele precisava. Algo para escaldar o choque surreal desta manhã. Ao meio-dia eles alcançam o afloramento rochoso do topo, quase 200 metros acima do solo. Dali, é praticamente impossível enxergar a casa deles, camuflada em meio ao deserto. Barry pega na mochila uma garrafa de água, que eles passam de um para o outro várias vezes, recuperando o fôlego. Não há movimento em parte alguma. O deserto está silencioso como uma catedral. Algo nessa rocha e nessa vegetação ancestral faz pensar na permanência inerte e atemporal de uma lembrança morta. Ele olha para Helena. Ela lhe passa novamente a garrafa, depois de jogar um pouco de água no rosto. Posso fazer isso sozinha da próxima vez, diz ela. Era nisso que você estava pensando durante nossas últimas horas juntos? Helena toca o rosto dele. Por décadas você dividiu meu fardo comigo. Você sabia que este dia chegaria, que provavelmente significaria o fim de tudo, que eu teria que voltar a 1986 e tentar tudo de novo, mais uma vez. Helena, você queria filhos, eu não. Você sacrificou seus interesses para me ajudar. Foi minha escolha. Você pode ter uma vida diferente da próxima vez, sem saber o que nos espera. É só isso que estou dizendo. Pode ter aquilo que sempre... Você quer recomeçar sem mim? Não. Quero respirar o mesmo ar que você cada minuto de cada dia da minha vida. Não importa quantas linhas do tempo eu viva. Foi por isso que eu o procurei. Mas essa cruz é minha, e sou eu quem deve carregá-la. Você não precisa de mim. Não é isso que estou dizendo. Claro que preciso de você. Preciso do seu amor, da sua inteligência, do seu apoio, tudo. Mas preciso que você saiba... Helena, não. Me deixe terminar. Já basta eu ter que ver minha invenção destruir o mundo inteiro. Gente se jogando de prédios por causa de algo que eu criei. Não quero ver a vida do homem que eu amo ser arruinada. Você jamais vai arruinar minha vida. Mas você sabe que nunca vamos passar disso. Estaremos sempre presos nesse loop de 33 anos, tentando encontrar um jeito de impedir que esse dia chegue. Só estou dizendo que se você quiser viver a sua vida sem toda a pressão de tentar manter o mundo a salvo, não tem problema. Helena, olhe para mim. A água que ela jogou no rosto formou gotículas sobre a camada de protetor solar. Ele olha no fundo dos olhos cor de esmeralda dela
tão claros e brilhantes ao sol. Não sei como você consegue, Helena. Não sei como carrega esse peso tão grande. Mas, enquanto estiver nos seus ombros, vai estar também nos meus. Nós vamos encontrar uma saída. Se não na próxima vida, então na outra. E se não na outra, então na... Ela o beija no topo da montanha deles. Estão a uns 100 metros de casa quando ouvem o barulho de um helicóptero às suas costas. Eles se viram a tempo de vê-lo cruzar veloz o céu do início da tarde. Barry para e fica acompanhando com o olhar a aeronave, que segue na direção de Tucson. É um Black Hawk. O que será que está acontecendo na cidade? O helicóptero dá uma guinada para a esquerda e reduz a velocidade, seguindo na direção da casa deles enquanto desce os 150 metros até o solo. Estão atrás da gente, diz Helena. Eles correm até a casa. O helicóptero agora pairando 20 metros acima do deserto. Os rotores rugindo e levantando um redemoinho de poeira e areia. Tão próximo que Barry vê 3 pares de pernas pendendo de cada lado da cabine aberta. Helena leva um tombo feio quando tropeça numa pedra semi-enterrada na areia. Barry a levanta por baixo dos braços e nota seu joelho direito sangrando. Vamos! Grita ele. Eles passam pela piscina e chegam ao quintal onde tomaram o café da manhã. Cordas grossas são lançadas do helicóptero como tentáculos, os soldados já descendo por elas. Barry e Helena entram pelos fundos, disparam pela cozinha até o corredor. Pelas janelas do outro lado da casa, ele vê um grupo de soldados com armamento pesado, equipamento de proteção e uniforme com camuflagem de deserto atravessando o jardim em formação tática. Estão seguindo para a porta da frente. Helena toma a dianteira mancando. Os dois passam correndo pelo escritório. E por outra janela, Barry entrevê o helicóptero pousando no acesso à garagem, atrás dos carros deles. Param no fim do corredor. Helena empurra a parede de seixos, que se abre, revelando uma passagem secreta. Ela e Barry entram enquanto o som de uma pequena explosão faz a casa estremecer. Então são apenas os dois, arfando na completa escuridão. Eles entraram. Sussurra Barry. Pode acender a luz? Ele tateia as paredes até seus dedos encontrarem o interruptor. Tem certeza de que eles não vão ver? Não, responde Helena. Mas não consigo digitar a senha no escuro. Barry aciona o interruptor. Uma única lâmpada nua brilha no alto. Estão numa espécie de antessala, pouco maior que uma despensa de cozinha. A porta à sua frente tem tamanho e formato comuns, só que pesa 270 quilos. É feita de placas de aço com 5 centímetros de espessura. E quando acionada, lança 10 enormes ferrolhos nos encaixes. Helena está digitando a senha no teclado eletrônico enquanto os passos de pelo menos meia dúzia de soldados se aproximam pelo corredor. Barry pode imaginá-los chegando à parede de seixos, as vozes sussurradas cada vez mais próximas, assim como os passos de botas e o ruído dos equipamentos de proteção que acompanham sua movimentação. Do outro extremo da casa, provavelmente da suíte principal, vem um aviso que ecoa pelo longo corredor. Lado leste limpo. Impossível. Nós vimos os dois entrarem. Checaram todos os armários? Debaixo das camas? Barry vê Helena digitar o último número no display iluminado. O zumbido agudo dos mecanismos internos se torna audível na antessala. E talvez do outro lado também. Barry e Helena se encaram enquanto os 10 ferrolhos se retraem um a um como tiros abafados. Do outro lado da porta secreta vem uma voz feminina. Ouviu isso? Veio da parede. Barry ouve o ruído de mãos tateando as pedras falsas. Helena abre a porta pesada. Os dois atravessam para outra antessala escura, justo quando a passagem secreta se entreabre. Tem alguma coisa aqui atrás, grita um soldado. Helena fecha a porta blindada e digita no teclado ao lado a senha para trancá-la, fazendo os 10 ferrolhos ganharem vida novamente. Ela acende as luzes, revelando uma claustrofóbica escada de metal em espiral que leva para dentro da terra. A temperatura cai a cada degrau. Os soldados esmurram a porta blindada. Eles vão dar um jeito de entrar, diz Barry. Então precisamos ser rápidos. Após uma descida equivalente a 3 andares,
A escada termina na entrada de um laboratório de 180 metros quadrados, que foi onde eles passaram a maior parte de seus dias nos últimos 15 anos. É basicamente um bunker, com um sistema exclusivo de circulação e filtragem de ar, sistema de energia solar autônomo, uma pequena cozinha, um quarto, além de um estoque de alimentos não perecíveis e água suficiente para cerca de 1 ano. Como está sua perna? Pergunta Barry. Não importa. Ela passa mancando pela poltrona IMES que eles transformaram em uma cadeira de memória e depois pela parte do laboratório usada para a imagiologia e para o estudo sobre processamento de lembranças mortas. Helena se senta ao terminal de computadores e abre o programa de reativação de memória mantido o tempo todo em modo de espera para emergências. Como ela já tem mapeada sua lembrança da primeira vez que dirigiu sozinha, ao completar 16 anos, pode ir direto para o tanque de isolamento. Achei que fôssemos ter mais tempo hoje, diz Barry. Eu também. Uma explosão em algum lugar acima faz o chão e as paredes tremerem. Uma chuva de reboco cai do teto como neve fina. Barry corre até a entrada do laboratório. A escada está coberta de pó, mas ele ainda não ouve vozes nem passos descendo. Ao voltar, vê Helena tirando a camiseta e o top, depois o short. Nua diante dele, ela prende as tiras do capacete, a perna direita sangrando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele vai até lá e abraça Helena. Uma segunda explosão faz as fundações do laboratório subterrâneo estremecerem. Não deixe que entrem aqui, pede ela. Helena seca as lágrimas e o beija. E então Barry a ajuda a entrar no tanque. Vou estar naquele bar de Portland em outubro de 1990, esperando você. Você nem vai saber quem eu sou, diz Helena boiando. Minha alma conhece a sua, não importa quando. Ele então fecha a escotilha e se dirige ao terminal. As máquinas estão silenciosas agora. Nenhum som além do zunido dos servidores. Barry inicia o programa de reativação e se recosta na cadeira, tentando pensar no que vai acontecer agora. Quando um estouro racha as paredes e o piso de concreto, ele se pergunta se o helicóptero jogou uma bomba na casa deles. Fumaça entra pelas aletas de ventilação e os painéis de luz no teto começam a piscar, mas o programa de reativação continua funcionando. Ele vai até a escada de novo, o único acesso ao laboratório, seja para entrar ou sair. Dessa vez, ouve vozes lá no alto e vê faixas de luz cortando a fumaça salpicada de pó. Eles conseguiram passar pela porta blindada. O barulho das botas ressoa nos degraus de metal. Barry bate a porta do laboratório e a tranca. É apenas uma porta corta-fogo de metal. Provavelmente conseguirão abri-la com um pouco de força. Ele volta ao terminal e analisa os sinais vitais de Helena. O coração parou faz alguns minutos. Alguma coisa atinge a porta por fora. Mais uma vez. E outra. Uma metralhadora dispara. E novamente ressoa no metal o golpe de um chute, ou um ombro, ou uma ariete. Por um milagre, a porta resiste. Depressa, murmura Barry. Ele ouve gritos lá fora. Depois um estrondo que faz seus ouvidos unirem. Uma granada ou algum outro tipo de explosivo. Então há uma explosão de fumaça na entrada, onde antes havia metal, e um soldado entra pisando na porta derrubada. O rifle automático apontado para Barry. Com os braços para o alto, ele se levanta devagar da cadeira. Mas soldados se espalham pelo laboratório. A tela do terminal, que mostra o status dos estimuladores, exibe um alerta. Liberação de DMT detectada. Depressa. Dentro do tanque, Helena está morrendo. Seu cérebro lançando na corrente sanguínea as últimas gotas da substância que projetará sua consciência 3 décadas atrás, para dentro de uma lembrança. O primeiro soldado avança para Barry, gritando algo que ele não consegue entender por causa dos unidos em seus... O sangue pinga de seu nariz, abrindo pequenos buracos bordô na neve. Ele olha em volta, para as coníferas escuras, os galhos envergando sob o peso de uma nevasca recente. Ali está Helena. Seu cabelo está diferente da última vez que ele a viu, no laboratório subterrâneo da casa deles, no deserto de Sonora. Agora,
Metade do ruivo deu lugar ao branco. Está comprido, preso num rabo de cavalo, e sua expressão é mais dura. Que dia é hoje? Pergunta ele. 16 de abril de 2019. O segundo marco zero da linha do tempo desde que eu morri no tanque da DARPA. Eles estão numa clareira na encosta de uma montanha, usando raquetes de neve nos pés. Dali se vê uma cidade na planície abaixo, a 15 quilômetros de distância. Denver, diz Helena, acompanhando o olhar dele. Construímos nosso laboratório aqui para que eu pudesse ficar perto dos meus pais. Ela o encara. Nada ainda? Tenho a sensação de que estava na nossa casa em Tucson literalmente segundos atrás. Sinto lhe dizer que você acabou de sair de um 16 de abril de merda para outro igualmente de merda. O que quer dizer com isso? Falhamos de novo. O primeiro encontro deles, no bar de Portland. Pela segunda vez. As alegações de clarividência. Ele se apaixonou ainda mais rápido, porque ela parecia conhecê-lo melhor do que ele próprio. A descarga memorial é mais intensa desta vez, quase dolorosa. Ele desaba na neve quando os últimos 29 anos com Helena atingem seu cérebro como uma locomotiva de lembranças. Durante uma década, antes que a tecnologia evoluísse o suficiente para começarem a construção da cadeira, eles estudaram o espaço-tempo, a natureza da matéria, dimensionalidade, entrelaçamento quântico. Aprenderam tudo o que puderam sobre as leis da física que regem o tempo, mas não o suficiente. Não chegaram nem perto. Então exploraram métodos de voltar à lembrança e sem o tanque. Um procedimento mais rápido. Sem a privação sensorial. Porém, tudo o que conseguiram foi se matarem várias vezes. Então vêm as lembranças que tocam fundo. Perder a mãe de novo. As brigas com Helena por não terem filhos, que devem ter sido enfurecedoras para ela, que as vivia pela segunda vez. O sexo, o belo amor dos dois. Momentos de fascínio eufórico por saberem que eram as únicas duas pessoas no mundo lutando para salvá-lo. Momentos de horror pelo mesmo motivo, e também por saberem que não conseguiriam. Então termina. Agora ele tem lembranças de todas as linhas do tempo. Barry se vira para Helena, sentada na neve ao seu lado, encarando a cidade abaixo com o mesmo olhar perdido que ele viu tantas vezes ao longo do último ano, por saber que apenas um milagre poderia evitar que este dia chegasse.